Calma, calma, calma. Se você é investidor em Brava e veio correndo abrir esse vídeo para ver o que é que eu ia falar mal da empresa, pode ficar tranquilo. A minha intenção com esse vídeo não é criticar a empresa, mas sim utilizá-la como um estudo, utilizá-la como um ensaio para apresentar para vocês alguns erros que foram documentados ao longo da história que você pode estar cometendo ao investir na empresa, ao investir na Brava. Portanto, esse vídeo é um vídeo teórico e a Brava será utilizada apenas como um exemplo, será utilizada como um estudo para que você deixe de cometer esse erro, que é um erro fundamental e que leva muitos investidores a perderem praticamente todo o capital investido. Para comprovar isso, eu trouxe aqui, lógico, uma citação, como eu sempre gosto, do bom velhinho investidor, o Warren Buffett, e também do Munger, era uma citação que era utilizada pelo Munger também. O risco não vem do investimento em si, o risco vem de você não saber o que está fazendo, que é o que muitos investidores que investem em Brava hoje estão cometendo. Muitos investidores estão acompanhando o bonde, estão indo junto com a manada e fazendo investimento na empresa sem saber deste importante conceito. Nós vamos abordar hoje, e para isso, para comprovar que eu não sou contra o investimento na empresa, eu não sou contra o investimento em Brava, tá aqui o meu mais recente aporte realizado nesse mês de março de 2025, foi na Brava. Eu comprei 400 ações a um preço de R$17,60, fazendo uma operação total de R$7 mil na empresa. Portanto, não sou contra o investimento em Brava, certo? Eu sou contra você não saber o que você está fazendo. Eu sou contra você acompanhar a manada e fazer o investimento sem tomar conhecimento de tudo que envolve. Portanto, para conceituar aquilo que eu quero demonstrar no vídeo de hoje, nós vamos usar como estudo, nós vamos usar os fundamentos que foram ensinados pelo Peter Lynch, um dos melhores livros já escritos em toda a história dos investimentos, que vocês obrigatoriamente deveriam ler, O Jeito Peter Lynch de Investir, um livro que, se não me engano, foi escrito na década de 80, e o Peter Lynch foi um dos maiores investidores de todos os tempos, que trouxe valiosíssimas lições que são documentadas ao longo desse vídeo, e que eu vou, inclusive, abordar essas lições no vídeo de hoje para trazer esses conceitos fundamentais. Portanto, se você é alguém que está apenas vendo vídeos no YouTube em troca daquela dopamina rápida, aqueles vídeos de prazeres rápidos, eu já aviso que esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que quer aprender sobre o mundo dos investimentos e deixar de cometer alguns erros fundamentais que foram documentados pelos maiores de todos os tempos, tá? Então, como eu já antecipei, eu trouxe aqui algumas citações do Peter Lynch que eu vou trazer para vocês, que eu considero são citações do meu fichamento pessoal do livro do Peter Lynch, certo? E eu vou trazer para vocês. E claro, no final eu vou fazer vou abordar um pouco do investimento em Brava, para não deixar um vídeo apenas teórico. Portanto, vamos iniciar com as citações do meu fichamento. Primeira coisa, por que eu trouxe na capa do vídeo a citação da pegadinha que muitos de vocês podem estar caindo ao investirem em Brava? Eu vejo que hoje o investimento em Brava ele vem sendo colocado como a próxima Prio. Não é raro nós vermos no Twitter e também nas redes sociais aí, o pessoal colocando ela como a próxima Prio. Ah não, a Brava com certeza é a próxima PetroRio. E aí vocês devem saber do histórico da Prio, que é uma empresa que multiplicou por mais de 10 mil vezes o patrimônio, ou capital dos investidores que entraram lá no começo. E aí muitas pessoas estão pensando, bom, se a Prio multiplicou o capital por 10 mil vezes, é uma Junior Oil, né, uma empresa do setor de petróleo, e eu estou entrando em Brava, teoricamente, no começo, portanto eu tenho essa empresa tem o potencial de me entregar essa mesma valorização de 10 mil vezes que a Prio já entregou. E esse é um erro que é muito cometido pelos investidores, que ele foi documentado pelo Peter Lynch há mais de 60 anos atrás, com um simples parágrafo, mas que eu considero um dos parágrafos mais importantes de todos os livros de investimentos, onde ele define: cuidado com a próxima alguma coisa. Todas as vezes que vocês se depararem com um investimento que precisa ser fundamentado com esta frase, olha, ela é a próxima Amazon. Essa foi muito boa, né? Magalu chegou a ser negociada a 50, 60 vezes o seu PL ali no comecinho da pandemia, porque justificavam que a Magalu era a nova Amazon. E aí nós já sabemos, pessoal, sempre que isso acontece, o futuro é inexorável, o destino é inexorável. Sempre que usam para justificar o investimento, que aquela empresa é a próxima a alguma coisa, podem ter certeza que vem ferro por aí. E aqui já dizia Peter Lynch, uma ação que eu evitaria é de uma empresa taxada como a próxima IBM. Vocês devem saber que ali no início dos anos 2000, né, que a crise que foi chamada de bolha do .com, que eram aquelas companhias que surgiram com a internet, né, a IBM era quem encabeçava esse nicho das new techs. Todas as companhias de tech que surgiam justificavam, não, essa é a próxima IBM, essa é a próxima IBM. E nós acabamos descobrindo que nunca chegou uma próxima IBM, né? E isso era muito utilizado, por isso que o Peter Lynch traz aqui o exemplo da IBM. O próximo McDonald's, a próxima Intel, a próxima Disney. Sempre que uma companhia for justificada como a próxima alguma coisa, fujam, porque pode ter certeza que faltam argumentos racionais para justificar aquele investimento. Quando faltam argumentos racionais, o mercado geralmente vai te apresentar esses argumentos fantasiosos, como essa empresa é a próxima alguma coisa, que inevitavelmente vai te levar a prejuízo, vai te levar a tomar ferro. Aqui o segundo conceito que eu queria trazer para vocês, de Lynch, que também está no seu livro, Ações em Recuperação.
Vocês têm que começar a parar de cometer esse erro de não saber chamar as coisas pelos seus nomes corretamente. Eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós estamos perdendo a capacidade de chamar as coisas pelo que de fato elas são. Eu, de forma muito recorrente, vejo que as pessoas começaram a dar apelidos para as coisas, começaram a dar uma forma de eufemismo, sabe? Como se aquilo fosse mudar o sentido das coisas. E eu venho vendo muita gente falando que algumas empresas são pimentinhas. E, pessoal, assim, sinceramente, o que são pimentinhas, sabe? Me parece claro que essas pessoas estão querendo se referir àquelas ações com um alto grau especulativo. Ou seja, aquelas ações extremamente arriscadas, são ações com alto grau de risco, tá? Mas me parece que essas pessoas, elas não querem falar que são ações arriscadas ou que possuem grau especulativo, e aí elas começam a achar esses eufemismos, começam a achar esses conceitos com nomes bonitinhos, é uma pimentinha. Gente, sinceramente, você não investe em pimentas, tá? Você investe em ações que possuem um maior ou um menor grau de especulação. Portanto, aprendam a chamar as coisas pelos nomes corretos. O que é a empresa Brava hoje? É um investimento em uma ação em recuperação. Peter Lynch, há praticamente 100 anos atrás, definiu essas empresas com um nome que é extremamente sábio. São empresas em turnaround, ou seja, são empresas em recuperação, são aquelas empresas que estão fazendo aquele momento de recuperação. No entanto, isso traz para essas empresas um grau de especulação maior do que outras empresas. Lembrando que Lynch ele separava os investimentos em alguns conceitos diferentes, tá? Em alguns critérios diferentes. Ele separava em baldes. Se não me engano, são 6 critérios, 6 conceitos de Lynch, né? 6 tipos de ações. São 6 baldes que ele vai colocando essas ações que ele vai investir de forma a caracterizar essas ações e trazer um grau de avaliação melhor. E um desses baldes para o Peter Lynch era o balde das ações turnaround, que são as ações em recuperação. E que não se engane, hoje, investimento em ações da Brava é um investimento de turnaround, ou seja, é uma empresa em recuperação, é uma empresa que caiu em um momento de descrédito do mercado. O mercado começou a enxergar na Brava, nas ações da Brava, um risco maior do que o razoável. Por isso que o mercado trouxe os múltiplos da Brava tão para baixo, deixando as suas ações negociarem de forma tão barata, tá? E aqui alguns conceitos que o Lynch traz pra gente. Os candidatos da categoria, vou dar um pouco de zoom aqui para facilitar a leitura, se você quiser vai pausando, tá? Os candidatos da categoria em recuperação foram castigados, ou seja, exatamente a Brava. Estão em dificuldades e frequentemente mal conseguem chegar no Chapter 11. O que ele está falando aqui de Chapter 11 é como se fosse a nossa recuperação judicial. Lá nos Estados Unidos eles possuem um ordenamento próprio de RJ que se inicia com o Chapter 11, ou seja, é a declaração da empresa que ele está abrindo RJ. Tá? O que ele está falando aqui é que são empresas que estão em um momento tão negativo que frequentemente elas mal chegam nesse momento de abrir RJ. E aí ele diz, são ações que não são de crescimento lento, elas não crescem. E se vocês forem avaliar a Brava atualmente, é justamente essa situação. É uma empresa que não cresce. Faz aproximadamente 5 anos, 4 ou 5 anos que é uma empresa que está nesse descrédito no mercado. O mercado não acredita mais na sua recuperação. Esse aqui é o ponto-chave. O mercado acredita que ela é uma empresa que não tem mais crescimento. Tá? É lógico que nós temos que desconsiderar esse passado mais recente dos últimos 2 meses, que a empresa aparentemente vem mostrando uma luz no fim do túnel. Mas nós estamos falando do longo prazo, tá? Por isso que a Brava era negociada a 50 e chegou a ser negociada a 15. Tá? Por esse movimento aqui, o mercado não enxerga nenhum tipo de crescimento. Não é que ela cresce pouco, é que ela não cresce. Também não são ações cíclicas. É lógico que a empresa em recuperação, como o Peter Lynch define, ela pode ser cíclica e em turnaround. No entanto, ele diz, vou resumir tá, algumas partes do livro, ele diz que o fator preponderante, ou seja, que o fato da empresa estar em recuperação, o fato dela ser uma turnaround, ele se sobrepõe à sua natureza em si. Portanto, é possível que a empresa seja uma ação cíclica, e Brava é uma empresa cíclica, no entanto, ela deixa de ser qualificada enquanto uma cíclica e se torna uma ação em recuperação, ou seja, uma turnaround. E aqui ele diz que elas não são ações cíclicas que se recuperam, pois as ações cíclicas, elas passam por aquele momento de oscilação, né? E a turnaround você esquece isso daqui. Você simplesmente enxerga uma empresa que não se recupera. São potencialidades fatalidades, são potenciais fatalidades, ou seja, empresas que podem vir a falir e podem deixar de existir a qualquer momento. Aqui ele cita a Chrysler, que foi uma gigante que já entrou em processo de recuperação nos Estados Unidos. E aqui ele diz uma ação que era cíclica, que chegou a determinado ponto durante um ciclo de baixa, no qual muitos pensaram que não retornaria. Ou seja, ela deixou de ser uma cíclica e se tornou uma empresa em turnaround. Uma ação de uma empresa cíclica mal gerida é sempre um candidato potencial para o tipo de dificuldade que afetaram a Chrysler, que é exatamente o que aconteceu com a Brava. Tá? É uma empresa cíclica que foi mal gerida, isso ninguém pode negar, ela foi sim mal gerida, que acabou se tornando uma turnaround. Portanto, nós vemos que praticamente 100 anos atrás, Peter Lynch definiu já o que está acontecendo com a Brava agora. E vocês insistem em cometer erros como se a maior parte dos fundamentos e conceitos do mundo dos investimentos já não estivesse documentados. Se vocês tivessem estudado a maior parte dos livros de qualidade
do mundo dos investimentos, simplesmente com um parágrafo de Peter Lynch, de um livro escrito na década de 80, vocês já conseguiriam visualizar o que é a Brava. E aqui ele diz: em valores absolutos, obtive meus maiores lucros com a recuperação de empresas. Ou seja, o que Peter Lynch está trazendo aqui pra gente é a capacidade de multiplicação do capital das empresas em turnaround. E ele fez isso efetivamente com a empresa Chrysler e também a Penn Central, né, que são duas empresas conhecidíssimas do portfólio de Peter Lynch. Grandes empresas da qual eu posso comprar uma quantidade suficiente de ações para realizar um pacto significativo em meu fundo. Não é fácil compilar as listas de ações em recuperações fracassadas, exceto de memória, uma vez que sua existência é eliminada dos livros da S&P. O que ele está dizendo aqui é que sempre no mercado de ações as pessoas querem apenas contar as vitórias, no entanto ninguém vai te contar as suas derrotas. Portanto, aqueles investimentos que as pessoas fizeram em ações de alto grau especulativo que levaram a uma perda de 100% do capital, ninguém vai te contar essas empresas. Portanto, ele começa o seu parágrafo dizendo que ele obteve os maiores lucros com empresas em turnaround. No entanto, ele já traz aqui uma forma de paradoxo, né, falando que aquelas empresas que ele perdeu 100% do capital, ele não vai falar, assim como o mercado também não vai te falar. Portanto, é o que efetivamente acaba acontecendo. Você acha que a vida dos outros investidores é sempre uma beleza, mas na verdade as pessoas escondem de você, né, as suas derrotas. Poderia tentar reconstruir a longa lista de ações em recuperação fracassadas, que desejaria não haver comprado, exceto pelo fato de que a mera ideia de fazê-lo já me dá dores de cabeça. Ou seja, o que ele está dizendo é que, apesar de ter multiplicado o seu capital com a Chrysler e a Penn Central, ele tem uma longa lista de ações que ele investiu e levou à perda do seu capital definitiva. Apesar disso, o grande sucesso ocasional transforma as ações em recuperação em um negócio empolgante, de modo geral, também extremamente recompensador. É aquela história, pessoal, de que quanto maior o risco, maior o retorno. Portanto, as ações em turnaround são ações que têm uma capacidade de oferecer para você, investidor, um retorno maior do que o normal. No entanto, em contrapartida, essas ações também oferecem para você um risco maior do que o normal, com a potencialidade de levar à perda definitiva de 100% do que você investiu. E aqui ele diz que se for a ação de uma empresa em recuperação que você está pretendendo investir, será que a empresa propôs, que é um questionamento dele, né? Será que a empresa propôs uma forma de melhorar a sua sorte e estaria o plano funcionando até agora? Portanto, o que ele diz aqui é que a empresa tem que mostrar uma luz no fim do túnel, trazendo a ideia de que investimentos em empresas em turnaround necessitam que pelo menos você consiga ver um vislumbre de recuperação, tá? Aquelas empresas que já estão em um momento tão negativo e sequer têm um plano de recuperação, desculpa pessoal, aí é contar muito com a sorte realmente. E aí ele conceitua que as empresas em recuperação, o ponto mais importante é que a empresa possa sobreviver a uma investida de seus credores, ou seja, ele está se referindo a dívidas. Quanto possui essa empresa em dívidas? Aqui ele cita a Apple, não sei se vocês têm conhecimento que a Apple já foi uma grande empresa em turnaround, ela simplesmente chegou próxima da falência e hoje é esse colosso da área tech. Aqui ele diz que ela tinha 200 milhões em caixa e, no entanto, ela não tinha nenhuma dívida, ou seja, foi uma empresa que chegou no momento de turnaround, no entanto, o investidor conseguia enxergar a luz no fim do túnel, porque ele sabia que a Apple tinha caixa suficiente para quitar as suas dívidas, de forma que, novamente, você sabia que ela não sairia dos negócios. Qual é a sua estrutura de dívida e quanto tempo ela pode operar no vermelho enquanto resolve seus problemas sem ir à falência, sempre ressaltando a ideia de que você tem que investir em empresas de turnaround, caso você decida investir em empresas de turnaround, que você não vislumbre a possibilidade dela ir à falência. Um pouco mais para frente, ele mais uma vez cita essa ideia de que decuplicadoras, o que ele chama de decuplicadoras, são, na verdade, no livro original dele, em inglês, pessoal, vocês vão ver esse termo escrito como 10 baggers. As 10 baggers nada mais são do que empresas que têm a capacidade de multiplicar o seu capital por 10. Ou seja, é por isso que ele chama de decuplicadora, na verdade, em uma tradução literal, né? São empresas que multiplicam seu capital por 10 vezes, ou pelo menos têm essa capacidade. Ele diz que essas empresas provavelmente virão de ações de crescimento rápido, que são aquelas geralmente microcaps ou small caps, que têm uma capacidade de crescimento muito rápido e acelerada, né? Ou em recuperação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que as duas empresas, de acordo com os seus conceitos, que têm a capacidade de ser uma 10 bagger, de multiplicar o seu capital por 10 vezes, são dois conceitos: as de crescimento rápido e as empresas em recuperação. Mais uma vez, reforçando a ideia de quanto maior o risco, maior o benefício. Aqui, ressaltando a possibilidade de retorno alto, né? Em razão de empresas extremamente arriscadas com alto grau especulativo. Ambas são categorias de riscos e lucros elevados. Quanto maior for o potencial de subida, maior é o potencial de queda. Se uma ação de crescimento rápido falha, ou uma antiga ação em recuperação tem uma recaída, uma queda pode representar a perda de todo o seu dinheiro, reforçando o que nós já vimos falando ao longo do vídeo, pessoal. O risco é extremamente alto, o risco é simplesmente você perder todo o seu capital investido nessas ações. No momento em que comprei as ações da Chrysler, se tudo corresse bem, imaginava ganhar 400%. Se tudo desse errado, poderia perder 100%, uma perda definitiva do capital. Isso é algo que tinha que reconhecer ao investir. Portanto, o que ele está trazendo aqui pra gente é
o conhecimento, o fato de que ele a todo momento estava consciente desse risco de perder 100% do capital. A todo momento ele sabia que ele estava investindo em uma empresa em recuperação, investindo em uma turnaround que poderia levar à perda do seu capital, poderia levar o seu investimento a zero. Como resultado, fui surpreendido e obtive um retorno de 15 vezes, ou seja, o seu investimento em uma turnaround deu certo. Não há uma forma fácil para quantificar esses riscos e recompensas, mas ao desenhar o seu portfólio, você deveria colocar algumas ações confiáveis e apenas moderar as emoções e os sofrimentos de ter 4 ações de crescimento rápido e suas 4 ações em recuperação. Ou seja, o que Peter Lynch está criando aqui pra gente é a ideia de portfólio, é a ideia de gerenciamento de risco, que é um conceito que é mapeado há praticamente 100 anos no mundo dos investimentos, e vocês continuam a cometer esse erro, vocês continuam a investir como se fosse olhar um cardápio e selecionar: hoje eu quero comprar uma pizza de catupiry, hoje eu quero comprar uma pizza de 4 queijos. Não é assim que funciona no mundo dos investimentos, pessoal. Vocês devem criar um portfólio, vocês devem fazer uma separação do portfólio de vocês, de forma que, geralmente, a maior parte desse portfólio deve ser direcionado a empresas seguras, a empresas sólidas o suficiente para trazer segurança ao seu portfólio. E talvez uma pequena parte desse portfólio seja direcionado a empresas médias e uma fatia menor ainda para empresas arriscadas, com alto grau especulativo. Portanto, o que Peter Lynch está ensinando aqui pra gente é que, efetivamente, essa fatia do seu portfólio menor é que você deve direcionar para empresas em turnarounds, empresas com alto teor especulativo, como é a Brava. Portanto, eu tenho visto aí muita gente já falando que está fazendo o contrário do que Peter Lynch ensina há quase 100 anos. Estão trocando as empresas seguras por empresas em turnaround, por exemplo, Bravo. Portanto, se você é uma pessoa que possui a maior parte do seu portfólio em empresas em turnaround como a Brava, já saiba que você está cometendo um erro que é mapeado no mundo dos investimentos há quase 100 anos. E você, inevitavelmente, está fadado a incorrer em um desses graves momentos aqui para o investidor de perder 100% do seu capital investido. E, inevitavelmente, você vai aprender pela dor, já que você não quer aprender de acordo com aquilo que foi ensinado ao longo da história. Aqui o Lynch traz um dos conceitos mais importantes do mundo dos investimentos. Ele define esse conceito como pesca de profundidade. Ele diz que a pesca de profundidade é um passatempo popular entre os investidores, mas geralmente é o pescador que acaba sendo pescado. Tentar descobrir o ponto mais baixo de uma ação em queda é como tentar apanhar uma faca caindo. Aqui ele está nos introduzindo a ideia de que é impossível você descobrir qual é o ponto mais baixo de uma ação. Se você ficar interessado em comprar uma ação em recuperação, isso deve acontecer por uma razão mais sensata. Ou seja, se você vai investir em uma empresa em turnaround, não deve ser pelo motivo que você acha que ela não tem mais capacidade de cair. Não deve ser pelo motivo que você acha que uma ação que valia 50 agora está avaliada em 15, que você acha que isso se tornou um motivo para fazer você adquirir essa ação. Você deve ter sempre uma razão mais sensata. E aí aqui ele traz a ideia de que talvez você note que o negócio está se recuperando. Isso é um motivo bom. Cheque o balanço da empresa e verifique que ela possui $11 em caixa e que ela é vendida por 14. Ou seja, o que ele está nos trazendo aqui seria uma hipótese, uma situação onde o investidor consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mais uma vez remetendo a essa ideia de que você deve, para investir em empresas em recuperação, você deve vislumbrar, ter pelo menos um vislumbre de uma luz no fim do túnel. E aqui esse vislumbre seria: olha, essa empresa está negociada a 14, no entanto, cada ação dela possui R$11 proporcionais em caixa. Portanto, isso me parece uma luz no fim do túnel. Ainda assim, você não será capaz de acertar o preço mínimo de uma ação. O que geralmente ocorre é que a ação vibra antes de começar a se recuperar. Geralmente esse processo leva 2 ou 3 anos para ser concluído. Portanto, a ideia que é introduzida aqui pelo Peter Lynch é o que eu vejo muita gente cometendo esse erro com a Brava nos dias de hoje, de que a empresa era negociada a um valor de R$50 há 5 anos atrás e que agora a empresa é negociada a R$15. Portanto, a pessoa que compra hoje tem plena convicção que se a empresa caiu de 50 para 15, ela não tem mais espaço para continuar caindo. No entanto, o que a história prova e o que Peter Lynch tem documentado há quase 100 anos é que essa empresa pode continuar caindo a R$1, ela pode continuar caindo a 50 centavos, ela pode fazer agrupamento, pode voltar para os R$10, pode mais uma vez cair para os 50 centavos. Isso leva inevitavelmente a uma perda definitiva do capital. O fato da empresa ter perdido aproximadamente 70% do seu valor de mercado não deve ser o motivo que leva você a investir em suas ações. Pelo contrário, você deve enxergar sempre uma luz no fim do túnel. Você deve enxergar um vislumbre de recuperação para aquela empresa. E aqui, por fim, nós vamos avaliar se efetivamente a Brava, por ser uma empresa em recuperação, se ela apresenta um desconto frente aos seus pares, se é uma empresa que está descontada para justificar o movimento de se investir em uma empresa com alto grau especulativo. E o que eu fiz? Eu trouxe uma comparação entre as nossas 3 Junior Oils que nós temos na Bolsa Brasileira: a Prio, a Petro Recôncavo e a Brava Energia, que resultou de uma fusão da Enalta com a 3R. Né? Portanto, nós vamos ver que a Prio é uma empresa que hoje produz, aqui o relatório de fevereiro, né, produziu um total de 108 mil barris de petróleo por dia, enquanto ela é avaliada a um valor de mercado de 34 bilhões. A Petro Recôncavo é uma empresa negociada a 4,5
bilhões de valor de mercado, enquanto produziu ao longo do mês de fevereiro 27 mil barris de petróleo. Já a empresa Brava possui hoje uma produção em fevereiro de 73 mil barris de petróleo e é negociada a um valor de mercado de 8,2 bilhões de reais. Portanto, aqui nós já vemos que apenas por esse único fato, a Brava apresenta um desconto frente aos seus pares, já que ela produz cerca de 70% do que produz a Prio, enquanto o seu valor de mercado é quase 4 vezes menor. É lógico, pessoal, que eu não vou entrar aqui no conceito de que a Prio possui novas operações para colocar em andamento, né? Ela possui a licença de Wahoo, que já foi concedida, vai começar a perfurar os seus poços, ela teria a capacidade de chegar a produzir 170 mil barris aí no futuro próximo, e isso com certeza ajuda na precificação do ativo. No entanto, pessoal, quando nós estamos falando de investimentos em empresas em turnaround, esqueçam essas projeções, esqueçam esses cálculos extremamente complexos, esqueçam essas projeções que dependem de fatores que são imprevisíveis. E aqui, terminando a nossa comparação, a PetroRecôncavo é negociada a praticamente 50% do valor da Brava, enquanto ela produz 1/3 dos barris de petróleo produzidos pela Brava. Ou seja, aqui nós confirmamos a hipótese de que a Brava hoje vem sendo negociada com desconto frente aos seus pares. Portanto, é inquestionável isso, tá? Me parece que apenas analisando esses números, qualquer um consegue perceber que a empresa vem sendo negociada com desconto. E aí isso me leva mais uma vez àquele conceito de Munger e de Buffett, que você investidor, não perca tempo com cálculos complexos, pessoal. Sinceramente, se nós fôssemos tentar fazer uma projeção, nós conseguiríamos, por exemplo, dizer que hoje a empresa produz cerca de 70 mil barris por dia. Se nós multiplicarmos isso por 30, nós chegaríamos em uma produção mensal. Depois, se nós multiplicarmos por 12, nós chegaríamos numa produção anual. E aí, se nós multiplicarmos isso por $70 do preço do barril, nós chegaríamos em um valor que a empresa estaria oferindo por produzir esses barris anuais. E depois nós poderíamos multiplicar isso por 5,80, que é o preço do dólar hoje. Aí depois nós chegaríamos no EBITDA anual dessa empresa. Se nós pegássemos 50% disso e assumir que essa seria a margem EBITDA da empresa, nós poderíamos tentar chegar a um lucro anual dessa empresa, depois dividir por 4 para chegar em um lucro trimestral. Mas, pessoal, assim, sinceramente, nós temos tantas variáveis dentro da equação que são critérios completamente imprevisíveis. Primeiro, é impossível nós falarmos que o barril de petróleo vai continuar a ser negociado por $70. Essa é um dos maiores fatores que levam os economistas a se queimarem, por tentarem prever o preço de petróleo, pessoal. Nós sabemos que é absolutamente impossível fazer essas previsões. Esse valor pode vir a cair para 50, pode vir a subir para 90. Posteriormente, o dólar pode subir para 7, ou então pode cair para 4,50. Sabe, a sua margem operacional EBITDA pode ser 70%, da mesma forma que pode ser 30%. Então, vocês percebam, pessoal, que nós estamos lidando com um universo de possibilidades que é impossível para qualquer investidor tentar prever isso daqui para fazer uma conta, para tentar fazer uma projeção. Olha, não, porque eu acho que a Brava vai lucrar por ano 5 bilhões de reais, e aí se nós dividirmos isso para 8,5 bilhões, que é o seu valor de mercado, e parece que ela estaria sendo negociada a 1,75 vezes o seu lucro, e estaria sendo negociada a menos de uma vez o seu EBITDA. Pessoal, assim, sinceramente, acho que eu já deixei claro o suficiente que isso daqui não serve de nada, evitem cair nessas falácias. E eu tenho visto muita gente investindo na Brava em razão desses cálculos complexos, fazendo essas contas mirabolantes. Não, porque eu tenho certeza que é uma empresa que vai me pagar 30% de dividend yield, porque eu fiz a conta de projeção de margem EBITDA, eu fiz a conta de projeção de barril de petróleo, projeção do dólar. Acho que eu deixei claro meu ponto, né, pessoal? Hoje, o único argumento razoável, racional que você teria para investir em Brava é simplesmente por entender que é uma empresa que está em um momento de turnaround, você enxergou uma luz no fim do túnel, você enxergou um vislumbre da empresa se recuperar e você acha que ela está subavaliada frente aos seus pares por este motivo. E aí, uma vez que você junta esses dois conceitos dentro da mesma equação, você fala, olha, é um investimento de alto risco, é um investimento especulativo, que por me apresentar um alto risco, ele me apresenta ao mesmo tempo um alto retorno. Sabendo disso, e sabendo das lições que Peter Lynch documentou há quase 100 anos, eu sei que é uma empresa que eu vou compor dentro do meu portfólio em uma fração muito pequena. Eu sei que eu não vou ter capacidade de prever quanto a empresa vai me oferecer, no entanto, se ela conseguir se recuperar, é possível que ela seja uma dessas empresas que traz um retorno satisfatório ao longo do tempo.
Eu também sei do risco de que, se a empresa não conseguir atingir essa recuperação, ela tem o potencial de levar o meu capital investido a zero. Ou seja, ela tem a potencialidade de levar a minha perda definitiva do capital. Se você estiver ciente de todos esses riscos e você está investindo em Brava, você assumindo esses riscos, mas deixando uma parcela muito pequena da sua carteira nas ações, meus parabéns. Você entendeu o conceito de investimentos em turnarounds e você entendeu o conceito de gerenciamento de carteira e gerenciamento de risco. Nunca deixe uma fração do seu portfólio muito alocada em empresas com alto grau especulativo. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.